Carta de Tiago, no capítulo de número 5. E aí a gente já está chegando no final das nossas exposições na Carta de Tiago. A gente vai hoje ler os versos de número 7 a 11. Diz assim a palavra do Senhor. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveraram firmes. Tendes ouvidos da paciência de Jó? E viste que fim o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Vamos orar? Senhor, aqui está o seu povo diante de ti, ó Pai. Nós agora oramos a Ti, te clamamos, ó Pai, para que o Senhor venha até nós por meio do Teu Santo Espírito e nos ilumine para que possamos compreender o texto sagrado, ó Pai. Nós queremos não somente ter um conhecimento intelectual do que a Sua palavra diz, mas nós queremos ser transformados por ela. Que a Tua palavra penetre os nossos corações para que nós tenhamos, ó Deus, uma vida íntegra, santa diante de Ti. Nosso desejo é sermos transformados à imagem e semelhança do nosso Senhor Jesus. Isso é impossível sem a Sua palavra. É por isso que nós temos primazia por ela. Ó Deus, o Teu Santo Espírito, nesse momento, ó Pai, fale aos nossos corações com poder e misericórdia. Essa é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, no nome de Jesus. Estamos chegando ao final das nossas exposições na Carta de Tiago. E agora Tiago vai abordar um tema que pode soar para você muito familiar e, ao mesmo tempo, esse tema pode ser o seu calcanhar de Aquiles, como pode ser o meu. A temática da paciência é um grande incômodo para nós. É um incômodo para esse mundo moderno falar sobre paciência. A gente vive, meus irmãos, numa sociedade que exalta a cultura, por exemplo, das mídias sociais, da tecnologia, das redes sociais, dos Instagrams, dos Reels, dos TikTokers. E a paciência não é prezada neste mundo digital, neste mundo tecnológico, nesse mundo pragmático. Ser paciente ou cultivar a cultura da paciência está longe dos nossos dias. O que as pessoas querem, talvez o que nós queremos, é tudo para ontem. Não temos mais a paciência de esperar que algo aconteça, por exemplo. Quando a gente olha as redes sociais, a internet, o que mais se vende são cursos que vai dar aquele chamado pulo do gato, que você vai adquirir tudo aquilo que você sempre sonhou em apenas um arrasta para cima, um clique. Em poucos minutos, a sua vida já será resolvida, você logo estará rico, você nem vai precisar trabalhar para isso, você nem vai precisar sair do sofá para isso. O que a gente mais faz e mais vê são aqueles vídeos de minutos que nos tornam em grandes especialistas em todas as matérias deste mundo. Poucos são aqueles que querem, por exemplo, ler um livro inteiro, adquirir um conhecimento sólido diante do labutar em determinadas questões, em determinadas intelectualidades, buscando o verdadeiro conhecimento, que se quer hoje, por exemplo, quando você vai procurar o que aquele livro diz, normalmente as pessoas vão no YouTube e buscam lá uma síntese do que aquele livro está dizendo e logo você poupou do seu tempo, pelo menos aí, um mês de leitura densa e às vezes leitura chata que precisaria
para que você adquirisse aquele conhecimento. Num vídeo de 2 minutos, você já obteve todo aquele conhecimento. Esse é o ponto, meus irmãos, porque ninguém quer mais esperar o tempo da maturidade, da maturação, do crescimento, do aprendizado. Nós queremos tudo de forma instantânea. E Tiago está tocando no ponto da paciência justamente por isso, porque ele sabe que para um cristão ser amadurecido na fé, dependerá de paciência. Amadurecimento, e é o ponto central da carta de Tiago, como nós podemos nos tornar maduros. Você que já está acompanhando essa série de sermões, você já está cansado de saber que o tema que ele está trazendo aqui é o amadurecimento, como nós podemos ser cristãos melhores. Isso é impossível sem que nós sejamos pacientes. A paciência e o amadurecimento são praticamente sinônimos na carta de Tiago. E é por isso que, se você observou bem o texto no qual nós lemos, Tiago vai usar esse conceito pelo menos 7 vezes somente nesta perícope, ou seja, dos versos 7 a 11, num trecho tão curto. Tiago usou a expressão paciência ou a expressão perseverança de forma tão eloquente, e tão significativa e repetitiva. Se você também prestou atenção no tom de Tiago, e você prestou atenção nos outros sermões, Tiago voltou ao seu tom mais pastoral. Como é que Tiago sempre começava as suas cartas? Falando em que tom? Qual era a expressão que ele usava? Meus irmãos. Mas se você se atentou às últimas pregações, aqui os últimos perícopes, você viu que Tiago usou atendei, atentai, infiéis, adúlteros. Parece que a paciência dele tinha acabado em meio a tanta corrupção, a tanto pecado e a tanta correção que ele precisava fazer à igreja. Essa perícope marca o retorno do tom pastoral e agora ele fala, irmãos, um tom bem ameno. Até porque se ele continua naquele tom, parece que não ia combinar muito bem com a paciência que ele precisa pregar, né? Ele tinha fugido ao seu estilo, chamando a atenção dos leitores, e agora ele retorna ao tom dos meus irmãos. Mas como é que Tiago chegou até aqui, meus irmãos? Pensem comigo que Tiago, no início do capítulo 5, condenou a atitude dos ricos que oprimiam os crentes da sua igreja. O começo do capítulo ele está apenas se colocando, chamando a atenção dos ricos que não eram da igreja, mas que oprimiam os crentes. Eles enriqueciam roubando os salários dos seus trabalhadores, ostentavam as suas riquezas às custas daqueles que não tinham nem o básico, não pagavam o que era justo e deixavam o pobre prestes a morrer de fome. E esse grupo, o grupo dos ricos, fazia de tudo justamente para se manter no poder, porque acreditavam plenamente que só seriam felizes se tivesse aquelas riquezas. Tiago vai fazer agora é justamente, a partir do verso número 7, mostrar que, embora eles não tivessem a ninguém para recorrer neste mundo, para reivindicar a justiça contra a opressão dos ricos, Tiago mostra para a igreja que eles tinham alguém em quem eles poderiam confiar. Mesmo em meio à tribulação, à opressão, mesmo em meio a toda a injustiça que eles estavam sofrendo por meio dos ricos. Não havia ninguém neste mundo que poderia denunciar essa opressão, mas eles poderiam confiar em alguém que é plenamente justo, que daria a paga necessária no seu devido momento. O grande contraponto que Tiago vai fazer aqui é que os ricos confiavam na riqueza humana e eles fariam de tudo para que isso acontecesse. No entanto, os crentes, eles poderiam confiar na plena justiça divina, na soberania de um Deus que tudo governa. É o contraponto da riqueza deste mundo e da riqueza eterna que vem de Deus e somente dele.
Tiago sabia que os seus leitores eram incapazes de se defenderem dessas opressões por si só. Então eles deveriam abrir a mão de todo o controle para lançar sobre o Senhor as suas necessidades. Essa perícope é um chamado para que nós confiemos na soberania divina e na justiça divina antes de qualquer coisa que possa, de forma falsa, pueril, nos dar segurança nesta vida. É uma troca da confiança das coisas deste mundo na confiança de um Deus pleno e verdadeiro. Tiago, no primeiro verso, no verso número 1, quando ele fala, verso número 7, perdão, quando ele fala assim, sede, pois, pacientes até a vinda do Senhor, ele vai fazer uma alusão àquilo que foi dito lá no primeiro capítulo, no verso número 2, quando ele fala assim, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Tiago está voltando ao seu ponto inicial porque ele está terminando a carta. Ele precisa retornar aquilo que ele havia dito, como uma espécie de síntese, e também dar as suas considerações finais. O que Tiago está falando é que se os crentes agissem com paciência, eles então veriam a glória e a justiça de Deus. Mas só se tivessem paciência. É interessante que Tiago pauta essas suas argumentações com base na presença de Cristo, porque nos versos de números 7 a 11, Tiago está apontando para a presença futura de Cristo, com poder e glória. Mas a partir do verso número 12, ele vai mostrar a partir da presença de Cristo hoje, já aqui, no meio da igreja, por meio da comunhão dos santos. Logo, é a presença de Cristo, quer seja a presença futura na sua vinda com poder e glória, na sua segunda vinda, ou na presença de Cristo hoje no meio da igreja, que nós poderemos então prosperar, tendo paciência para aguardar a verdadeira justiça que vem de Cristo. A boa notícia que Tiago vai trazer é que diante do sofrimento, eles poderiam esperar com fé em Cristo, porque eles viriam. E Cristo viria com justiça e colocaria todas as coisas em ordem, no seu devido lugar. Mas deveria ser no tempo de Deus, não no tempo deles. Para isso, eles precisariam ter paciência para aguardar a vinda do Senhor. É o que ele fala no verso de número 7. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. E aqui eu paro um pouquinho para trazermos uma breve aplicação do fato de que as nossas expectativas, por mais que nós vivamos neste mundo, deve ser colocada na vinda de Cristo. O nosso coração deve estar alinhado a ter confiança somente naquele que é digno de confiança. Porque se nós pararmos para pensar, meus irmãos, todo o sofrimento que nós vivemos neste mundo terá um fim. Todo o sofrimento pelo qual você está passando, ou pelo qual você já passou, ou pelo qual você passará ainda, ele terá um fim. Tiago já começa dando uma boa notícia diante de todas as exortações que ele havia feito. O sofrimento, a opressão que o povo estava passando, o sofrimento pelo qual nós passamos, terá um fim. Mas para isso nós precisamos ter paciência para aguardar a vinda de Cristo, porque aí sim todo sofrimento cessará. E aí é o ponto que Paulo traz, quando ele diz que quando nós esperamos em Cristo somente para esta vida, nós somos os mais miseráveis deste mundo, é pelo fato de que quando o nosso coração está para qualquer coisa deste mundo, esperando e colocando a nossa confiança em qualquer outra coisa que não é o Senhor, perdemos a capacidade de enxergar o vislumbre do término que Cristo preparou para nós. A história do cristianismo, o evangelho, meus irmãos, ele é redentivo. O final, ele é garantido.
e o final é feliz. Ele não é como aqueles filmes que você vê e aí acaba com um final sem sentido, ou então o mal prospera e você acaba tendo um ataque de ansiedade, que você vai dormir, não consegue nem dormir, porque o final é péssimo do filme. Não tem uma redenção, sabe? Eu, particularmente, odeio ver filmes que no final não tem um final feliz, porque eu fui programado para ter um final feliz. O Deus que me criou me programou para um final feliz. E esse final é verdadeiro. Mas precisamos ter paciência. Se nós esperarmos apenas para este mundo, viveremos como aquelas histórias teatrais que são sádicas, que são tragédias. Porque neste mundo ainda teremos aflições e sofrimentos. Mas se colocarmos o nosso coração e a nossa confiança na vinda de Cristo, lembraremos em todo momento que o final é feliz. E aí está, meus irmãos, porque se nós desejamos, eu estava parando para pensar, por que nós desejamos tão pouco a vinda de Cristo? Por que isso não é algo que afeta o nosso coração? Por que as igrejas que pregam tanto para este mundo, as riquezas deste mundo, a sabedoria deste mundo, o fazer, o ter e obter neste mundo estão lotadas? E aquelas que pregam o sofrimento neste mundo, mas um final feliz na volta de Cristo, estão cada vez mais vazias? Sabe por quê? É porque nós temos experimentado pouco a presença de Deus hoje. Nós estamos vivendo pouco a presença de Deus hoje. Quando nós vivemos pouco a presença de Deus, experimentamos pouco da comunhão com Deus hoje, é fatal que nós desejaremos pouco a presença de Deus futura. Se você deseja pouco o céu, é porque você não ama a comunhão dos santos. É porque você não ama a presença de Deus já, aqui, hoje. Temos experimentado pouco a comunhão uns com os outros, a presença gloriosa do Espírito Santo uns nos outros, compartilhado pouco das boas e santas conversas, experimentado pouco do culto solene, da comunhão com o Senhor, do aprendizado da palavra, daquilo que é eterno. Porque a partir do momento que eu me encho do Senhor, eu desejarei mais o Senhor e colocarei ainda mais a minha expectativa para a presença gloriosa de Cristo futura. Se eu acho bom estar aqui, imagina o céu. Se eu acho bom a conversa santa com os meus irmãos hoje, imagina o céu. Se eu acho bom o aprendizado da palavra hoje, imagina o céu diante de Cristo, com toda a sabedoria diante de nós. Se você, se nós desejamos pouco a presença de Deus futura, provavelmente é porque nós desejamos pouco a presença de Deus hoje, já. E confiar em Deus é saber justamente que aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Não do seu jeito, mas do jeito dele. E aqui Tiago nos chama a ter paciência. E a primeira ilustração que ele vai usar para demonstrar que os crentes deveriam ter paciência está no verso 7, na parte B. Quando ele diz assim: eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. A figura do lavrador aqui é muito importante, é fundamental para que os leitores originais compreendessem, entendessem, né, o que Tiago estava querendo dizer. E o fato de que eles não teriam controle algum do futuro. Sabe aquele negócio que o futuro está nas suas mãos? Isso é mentira. Definitivamente, o futuro não está nas suas mãos. Controle o futuro, controle da sua vida, o controle da vida da igreja, o controle da vida deste mundo não está nas mãos de ninguém, por mais poderoso que seja. Está nas mãos do Senhor. E Tiago demonstra isso a partir do momento que ele pontua, né, a figura do lavrador e também pontua que a ideia das duas chuvas que eles esperavam para que a terra frutificasse, que é a primeira e a última chuva, as primeiras e as últimas chuvas. O solo de Israel não era um solo muito fértil, é marcado por
secas, o que era fundamental para que a terra desse frutos era que houvesse chuva. E até hoje eu não vi ninguém controlar a chuva. Ou quando alguém espera, às vezes, uma chuva, a chuva não vem. Ou quando tem muita chuva, às vezes vem chuva demasiada e perdem o plantio. O plantio é algo realmente que enche a nossa mente de indagações, né? Porque as pessoas plantam e não sabem se terão a colheita, definitivamente. Qual lavrador, qual agricultor pode confiar plenamente que aquilo que ele está plantando vai, ao final da temporada, colher com abundância? Ninguém consegue compartilhar, ter certeza nisso. Ninguém consegue. Porque vai depender de fatores que não estão sob o seu controle. Chuvas, tempestades, pragas, insetos, tantas coisas que vão poder contaminar ou então atrapalhar ali a colheita. E o Tiago usa esse exemplo justamente por isso, para mostrar aos seus leitores que definitivamente a justiça que eles estavam aguardando não estava nas suas mãos, eles precisavam ter paciência, a paciência que todo lavrador tem após plantar a semente e ir para casa, aguardar com paciência o frutificar daquela semente para virar uma árvore frondosa e então dar os seus frutos e poder usufruir desses frutos ou vender os seus frutos. Mas deve aguardar crescer, ficar bonita, dar frutos, esperar as chuvas. O solo precisa estar bem arado. Tem tantas circunstâncias. Não bastava, por exemplo, confiar nas técnicas de plantio. Antes deveriam confiar no Deus que manda as chuvas. Pense comigo, meus irmãos, que Tiago está voltando a tratar das provações e o modo paciente que eles deveriam observar, paciência no meio das provações. E o fato de nós vivermos nesse mundo imediatista, como eu disse no início do sermão, mostra o fato de que nós não temos mais paciência para nada. Essa cultura do instantâneo, da busca incessante pelo prazer, tem feito com que o nosso coração ande ansioso e buscando as coisas tudo para hoje. E é por isso que os nossos relacionamentos têm sido afetados, porque nós não temos mais paciência uns com os outros. Não amamos mais uns aos outros. Queremos verdadeiramente que a pessoa seja aquilo que é agradável aos nossos olhos, mas não entendemos que um crescimento, um amadurecimento exigirá paciência para que aquilo seja frutificado. Tudo que é bom, meus irmãos, a premissa básica, tudo que é bom demora. Tudo que é bom demora. Seus filhos, você ama tanto, para que eles cresçam de forma a amar ao Senhor, amar o culto ao Senhor, a serem filhos de Cristo, a confessarem o Senhor, a se tornarem crentes. Vai demorar. Você vai ser pouco a pouco, frutificando no seu coração, corrigindo, ensinando, exortando, corrigindo, amando, demonstrando, pouco a pouco. Você vai amadurecendo, amadurecendo, amadurecendo. Tudo que é bom demora. Uma profissão para ser desempenhada de forma contundente demorará. Você vai ter um aprendizado. Demora até você ter todas as técnicas, aprender, ter não somente as técnicas, mas ter o conhecimento adequado para exercer aquilo. Experiência. Demora. Eu fico pensando, por exemplo, é por isso que a Escritura fala, por exemplo, que quem lidera a igreja são os anciãos, ou são os presbíteros da igreja, porque exige experiência para liderar a igreja. Já viu aquelas igrejas que só tem jovens na liderança? Vai de encontro com aquilo que a Escritura diz, porque para você ter a maturidade para liderar a igreja, precisa de experiência. É por isso que Paulo fala que neófitos não podem ser
oficiais, porque não têm a experiência. A experiência é fundamental. O tempo é fundamental para que sejamos amadurecidos, para que tenhamos relacionamentos sólidos. A comparação com o lavrador nos mostra isso, que nós devemos ter paciência, inclusive, para enxergarmos as transformações nos outros. Às vezes as pessoas chegam na nossa igreja e a gente já quer que ela se adeque a um modelo, a um molde, que muitas vezes dependerá tempo para que ela sente nesse banco, aprenda da palavra, aprenda te ouvindo, te observando, isso errando e às vezes voltando, pedindo perdão a Deus e depois voltando aos caminhos do Senhor novamente e aprendendo. Demora tempo. E às vezes a gente já quer que o outro seja um crente maduro em pouco tempo. Isso não vai acontecer, meus irmãos. Não vai acontecer. O problema é quando nós temos muito tempo e ainda somos crentes inexperientes. Mas, teoricamente, quanto mais tempo de crente nós temos, mais experientes e mais amadurecidos na palavra, na presença do Senhor nós somos. O problema é quando nós tentamos ajudar a Deus a cumprir os seus planos, quando nós falamos assim, tive uma grande ideia, eu acho que eu posso caminhar por esse caminho. E aí as coisas começam a entrar numa derrocada. Olha comigo no verso número 8, quando ele fala assim, sede vós pacientes, também pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Novamente ele aponta para a vinda do Senhor. E ele novamente usa o termo da paciência e falando que eles deveriam fortalecer os seus corações. O problema da nossa impaciência, com certeza, o problema da nossa impaciência está no nosso coração. A nossa impaciência está, o problema dela está, o âmago do problema está, o cerne está no nosso coração. Está no nosso coração, na nossa corrupção, no nosso pecado, com certeza. É uma falha que nós devemos corrigir no nosso coração. E essa falha ela só é corrigida pela palavra de Deus, porque é só a palavra de Deus que poderá, como o Tiago fala aqui, tornar o nosso coração fortalecido. A impaciência, meus irmãos, não é apenas um problema de personalidade, de biotipo, ou de faculdades mentais, ou de qualquer outra questão psicológica. A impaciência é um problema de coração, ela reflete um estilo de vida de alguém que não confia em Deus, que fez o único, todas as coisas para a sua glória, mas também fez o final da história. A impaciência está no fato de que nós não confiamos num Deus que já escreveu o final dessa história. E no final, o nosso coração é incrédulo. É incrédulo porque nós não vislumbramos o final dessa história. Então, nós agimos de forma impaciente. Eles deveriam cuidar do coração. Junto disso, deveriam ficar longe das murmurações, longe daquilo que poderia contaminar os seus corações a ponto de torná-los ainda mais impacientes, buscando a justiça humana. Olha o verso de número 9, quando ele fala assim, irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados. Eis que o juiz está às portas. Pense que reclamar contra aqueles que os oprimiam seria uma atitude natural por parte da audiência para a qual Tiago está escrevendo. Eles estão sofrendo a opressão dos ricos, estão sendo retidos os seus salários, talvez eles não tenham nem o que comer, talvez esteja ameaçada a integridade física da sua família, eles não têm a quem recorrer de forma humana, a tendência é que haja uma murmuração entre eles, uma reclamação daqueles que o oprimem. E o que Tiago vai falar
é que essa murmuração não deve existir. Porque a murmuração também é uma falta de confiança em Deus. É um tomar as rédeas para si e buscar a resolução dos problemas por meio da sua própria força. Eles tinham em mente ainda o povo de Israel, que encheram os ouvidos de Moisés com murmurações e reclamações em meio ao sofrimento. E eles não deveriam murmurar porque, embora os opressores parecessem inabaláveis, eles seriam julgados por Deus. Eles não precisavam espernear, não precisavam ficar rabugentos, não precisavam ficar ansiosos, não precisavam ficar reclamando o tempo todo, porque a paga já havia sido dada, o veredito já havia sido dado. Deus os julgaria com retidão e justiça. E aí, meus irmãos, quando a gente pensa em queixa, em murmurações e reclamações, totalmente, elas são o oposto da alegria e gratidão. Se você quer minar o contentamento, seja alguém murmurador. Se você quer ser alguém que é oposta à alegria, a ser grata, seja alguém que murmura, que reclama. E apesar de, em certos momentos, o crente encontrar-se, né, em situações nada invejáveis por parte daqueles que nos rodeiam, o fato é que quando começa a se queixar, nós caímos em pecado. E nós pecamos porque acusamos Deus, talvez de forma indireta, pelas dificuldades que nós passamos. A murmuração, a reclamação esconde um coração que não confia nas promessas de Deus e acusa o próprio Deus das situações pelas quais nós passamos. Tem um amigo que, de forma muito clara, de forma muito assertiva, ele fala que a murmuração é um câncer. Porque ela só cresce, contamina, ela toma todos os outros órgãos. Ela invade, aumenta. E daqui a pouco você não consegue mais viver. Ela te oprime. Ela tira a sua alegria. Ela tira a sua paz. Ela tira a sua vida. Não sei se vocês já tiveram oportunidade de, talvez, trabalhar em ambientes de pessoas que só reclamam. O ambiente é pesado. O ambiente é algo pesaroso, é algo que você tenta, às vezes, respirar e não consegue. Por quê, meus irmãos? Porque ao invés de nós estarmos gratos ao Senhor, muitas vezes, pelo trabalho e a provisão que Ele nos concede, nós estamos reclamando de circunstâncias. A murmuração é como se fosse uma venda nos nossos olhos. Nós perdemos de vista a alegria da vida para reclamarmos de pedras em nossos caminhos. Perdemos a percepção daquela bela cachoeira, daquele belo rio, daquela mata, e reclamamos dos galhos no meio da trilha. E deixamos de vislumbrar o fato de que, embora neste mundo tenhamos muitas aflições, ainda assim neste mundo nós podemos vislumbrar a glória de Cristo. Nós podemos vislumbrar a beleza da criação. Nós podemos vislumbrar o céu hoje aqui. Nós podemos vislumbrar a misericórdia de Cristo. Nós podemos vislumbrar as misericórdias, a graça, a provisão. Nós podemos vislumbrar a comunhão. Nós podemos vislumbrar Cristo aqui no meio de nós hoje. E quando nós estamos murmurantes, nós somos cegados. Então, passamos, meus irmãos, a viver uma vida alheia à presença de Deus.
A murmuração sempre foi o maior pecado do povo de Deus. Se você olhar a história de Israel, você vai ver que o maior pecado que eles caíram foi no pecado da murmuração. De fato, o nosso maior pecado é a murmuração em meio ao sofrimento. Demonstra que nós não estamos vislumbrando o final dessa história. Estamos vislumbrando apenas o hoje, o aqui. Revela um coração que não confia nas promessas do Senhor. E o primeiro exemplo, então, que ele vai trazer de paciência é extraído da natureza, agora, por Tiago. Ele usou da natureza falando do lavrador. Ele nos orientou para que olhemos para a figura do lavrador, para que tivéssemos paciência. Agora, Tiago vai trazer 2 exemplos da Escritura para nos chamar a olhar agora para os profetas, depois para um personagem muito conhecido, para que, através do exemplo dessas personagens, ou no caso dos profetas, e dessa personagem que ele vai trazer agora, nós então tenhamos um exemplo sólido do que é ser paciente. Lemos todos juntos, meus irmãos, no verso de número 10, capítulo de número 5. Irmãos, tomai... Ele vai usar agora o exemplo dos profetas. É interessante porque a gente tem lidado com os profetas aqui na igreja. Não somente nas exposições do nosso pastor no livro dos Reis, mas também na escola bíblica dominical, estudando Jeremias, agora Ezequiel e Daniel. E a gente já sabe que os profetas foram perseguidos, muito perseguidos. Considere, por exemplo, a perseguição que Elias suportou do rei Acabe, ou as dificuldades que passou Jeremias nas mãos dos reis de Judá. A perseverança, por exemplo, demonstrada por Daniel quando foi colocado na cova dos leões durante a época do exílio. Todos esses e muitos outros que sofreram então, meus irmãos, porque falaram em nome do Senhor. Isso que é interessante, porque o sofrimento pelos quais os profetas passaram foi porque falaram em nome do Senhor. E a gente às vezes acha que ser crente é algo que vai trazer views, né? A gente vai ser bem quisto na sociedade, sendo que os profetas, os apóstolos e todos aqueles que falaram o nome do Senhor só adquiriram o quê? Perseguição e sofrimento. Você acha que você vai ser diferente deles? Se você for diferente, talvez você não esteja agindo como eles. O ponto é que eles deveriam ser como os profetas, porque os profetas diziam: virá o Messias. Ele virá. Eles anunciavam a promessa e a concretização dessa promessa. E os profetas confiaram nessa promessa. Mas o povo, meus irmãos, não confiou. O povo não confiou. O povo, na verdade, perdeu a confiança. E aí, quando eles perdem a confiança, eles também perdem a alegria. Porque a nossa alegria só é contundente, só é verdadeira a partir do momento em que nós confiamos em Deus. Estava conversando com um amigo no trabalho e ele falou assim para mim, ele falou: Michael, ele não é crente, ele estava falando assim: Michael, é interessante porque eu estava passando ali na lagoa e aí eu vi aqueles prédios, sabe? Aqueles prédios bonitos. Aí eu falei assim: eu vou ter um dia eu vou morar num desses prédios aqui, com essa vista da lagoa. É muito bonito ali, né? Eu falo que é o Rio de Janeiro de verdade, né? É o Rio de Janeiro de verdade. E eu estava ouvindo ele e ele falou assim: pois é, mas uma coisa que... Eu não falei nada, tá, meus irmãos? Eu não intervi, não fiz nada, eu só estava ouvindo. Ele falou assim: pois é, mas uma coisa que está me chamando a atenção é que quando eu era mais novo, eu queria ser exatamente quem eu sou hoje. Ele é um sargento da Marinha, é um músico, um excelente músico. Mas hoje eu não tenho alegria com aquilo que eu sou alguém descontente. E eu fiquei pensando que
quando eu tiver aquilo que eu estou buscando hoje, eu também não vou ser satisfeito. Eu também vou esperar alguma coisa a mais. Aí ele botou a bola, sabe, sem goleiro, sem nada para mim, assim. Eu falei, era só encostar, né? Ele deixou assim, no gol escancarado para mim, assim. Aí eu respirei bem fundo para ser bem claro para ele. Falei assim, porque a sua alegria, meu irmão, só vai ser completa quando você tiver Cristo. E a conversa parou. Não falei mais nada. A gente voltou a fazer aquilo que a gente estava fazendo. Mas às vezes, assim como, né, o povo de Israel reclamava, murmurava, é porque nós não confiamos na promessa que Cristo é suficiente para nós. Cristo é suficiente e Ele virá. Os profetas confiaram nessa promessa e sofreram até a morte por isso. Mas o povo perdeu a alegria porque não confiou mais na grande promessa de que a presença de Cristo se tornaria real no meio deles. E é por isso que Tiago já tinha dito que devemos ter alegria ao passar por provações. Falta de alegria nas provações é um sinal claro de incredulidade. E aqui eu não estou falando que você tem que ser um estoico, sabe? De forma que você está passando por um sofrimento e você está rindo, e você está agindo de forma louca. Não é isso. Todos nós sofreremos e ficaremos entristecidos. O ponto que Tiago está trazendo é que essa alegria é uma alegria indelével, ou seja, uma marca de todo cristão que nenhuma circunstância pode tirar de nós. E a boa notícia que Tiago traz é que se eles olharem os profetas e o como eles perseveraram e foram até o fim em meio ao sofrimento, nós também podemos perseverar. Tem a má notícia, que se eles passaram pelo sofrimento, nós também passaremos, assim como Cristo passou. Mas a boa notícia é que eles perseveraram. E o final feliz alcançou, eles estão diante da presença do Senhor. Então, meus irmãos, nós poderemos também usufruir da presença de Cristo, hoje e no futuro. Se imitarmos esses grandes homens e como eles foram pacientes em meio à tribulação, Deus nos fará triunfar. Olha que no verso de número 11, na parte A, ele vai falar assim, eis que temos por felizes os que perseveraram firmes em meio à tribulação, né? Poderia ter um parênteses aqui. Aqui, a reverberação é justamente o Sermão do Monte. Tiago está lidando com o Sermão do Monte o tempo todo. São duas coisas que Tiago está lidando. O Sermão do Monte e a literatura sapiencial do Antigo Testamento. Mais especificamente, o livro de Jó. O que Tiago está falando aqui é que a felicidade que os profetas alcançaram, nós também alcançaremos se nós agirmos com paciência, esperando na promessa que os profetas confiaram. Reverbera o ensinamento de Cristo no Sermão do Monte, em Mateus 5, 11 a 12, quando ele diz assim, bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram quem? Aos profetas que viveram antes de vós. Parece um copia e cola, né? Tiago fez uma síntese daquilo que Cristo havia dito. Nós seremos felizes, somos felizes quando somos perseguidos, porque nós falamos do Senhor, porque falamos em nome do Senhor. Seremos perseguidos, mas teremos alegria, teremos exultação. Grande será o nosso galardão se agirmos com paciência, esperando o grande dia de julgamento final, em que o Senhor colocará em ordem todas as coisas. É muito importante a gente pontuar que a alegria em meio às tribulações trazidas por Tiago e pelo Senhor Jesus, mais uma vez, não é uma alegria estoica, mas é uma alegria indelével, que marca a vida de todo cristão.
E agora, para falar dessa fé perseverante, Tiago vai apelar, né? Ele vai usar ali a sua apelação, né? O seu modo fatality, né? Para quem joga videogame, não é o meu caso, literalmente, mas vai usar ali o exemplo de Jó. Aí ele acabou com tudo, né? Acabou a argumentação. E aí ele vai falar assim na parte B. Os mais velhos agora, eu falei fatality, ninguém entendeu nada. Ele usou um especial, né, para acabar com a argumentação. E aí, o que ele vai fazer na parte B? Ele fala assim: tendes ouvido da paciência de Jó? E viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. É interessante como é que essa expressão paciência de Jó ficou muito marcada, né? Se você não alguém está irritado com alguma coisa, você fala assim, tem que ter uma paciência de Jó. Né? Ou então você fala assim, nem Jó teria essa paciência que eu estou tendo aqui agora, porque é difícil suportar isso, né? Aí ficou no imaginário esse dito. E é interessante porque, embora Tiago esteja falando aqui na nossa tradução, na ARA, sobre a paciência de Jó, por exemplo, a paciência que nós temos que ter agora para ouvir essa marretada aí, embora a ARA esteja falando sobre paciência, o termo utilizado no original não é paciência, é perseverança. Meus irmãos, vou falar uma coisa aqui, talvez vocês já saibam, talvez outras pessoas não saibam. O forte de Jó não era paciência. Jó era perseverante. Perseverança, ele era craque. Agora, paciência não era assim aquilo que tornava Jó inesquecível. Ele era conhecido pela sua firmeza, fé perseverante que triunfou no final. Mas se você lembrar do livro de Jó, ele deixa transparecer a sua paciência, por exemplo, quando ele amaldiçoa o dia do seu nascimento. E quando ele faz aqueles longos discursos, né, aos seus 3 amigos que não tem fim, lá no capítulo 16, ele demonstra impaciência. Mas ele demonstra uma perseverança em meio ao sofrimento. É isso que Tiago está falando. Kistemak, comentando esse texto, ele vai falar que a paciência também pode ser descrita como suportar passivo. A perseverança, pelo contrário, é a determinação ativa do crente cuja fé triunfa em meio às aflições. Jó, em algum momento, poderia estar impaciente com tudo aquilo que estava acontecendo, buscando uma resposta de Deus pela qual ele não conhecia. Mas ele se manteve fiel em meio ao sofrimento até o final, perseverante, confiante na promessa de Deus. E é isso que no na parte C do texto, que fala assim, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Meus irmãos, mesmo Deus permitindo, decretando, ou por meio do seu decreto, o sofrimento dos justos, a sua misericórdia, olhando o livro de Jó, a sua misericórdia ela não deixa de existir. Em meio ao nosso maior sofrimento, nós ainda podemos experimentar as misericórdias de Deus. Nós ainda podemos experimentar um Deus que é compassivo, um Deus que é benigno, um Deus que é amoroso, um Deus que nos ama, um Deus que caminha conosco em meio ao sofrimento. Em meio ao maior sofrimento que você já passou, você experimentou também das misericórdias e do amor de Deus. Em meio à crise financeira, o Senhor em algum momento já deu a provisão que tanto faltava para você. Deus tem suprido a nossa casa em meio ao governo que deixa a economia do jeito que está. O nosso dinheiro não vale mais nada, mas ainda assim o Senhor tem nos sustentado. Em meio à fraqueza espiritual que muitas vezes nos alcança, nós experimentamos da presença de Deus no culto solene e aí então somos revigorados, estimulados a prosseguir. Quantos de nós nos chegamos aqui nessa manhã tristes ou talvez desestimulados a prosseguir? Mas viemos ao culto, simplesmente porque é a nossa obrigação, e é mesmo.
Mas hoje nós fomos estimulados a prosseguir porque nós experimentamos as misericórdias de Deus em meio à fraqueza espiritual. No culto, na comunhão, nos sacramentos, na pregação. O Senhor renovou a sua alma e o estimulou a prosseguir, ainda que capengando, ainda que tropeçando, ainda com os joelhos trêmulos, titubeantes. O Senhor te estimulou a seguir em frente por meio da sua palavra. Você talvez tenha pensado em desistir, mas o Senhor te arrastou pelas mãos e te trouxe até aqui. E você então experimentou de um Deus que é misericordioso e compassivo. O versículo 11, meus irmãos, e o final dele mostra que as misericórdias do Senhor evidenciam o fato de que Ele sempre enviará o socorro. Ele sempre proverá em meio às nossas necessidades. Ele sempre dará o devido auxílio quando as coisas parecerem fugir ao nosso controle. Sabe por quê? Não porque Ele é fiel a você, mas porque Ele é fiel à sua palavra. E a sua palavra mostra, escancara o Deus da aliança, o Deus do pacto, o Deus que firmou aliança com o seu povo. E as suas promessas não podem falhar jamais. O nosso problema é que nós não estamos satisfeitos com o fato de que Deus suprirá as nossas necessidades, que essas promessas não falham. O nosso maior problema é que nós queremos as resoluções desses problemas ao nosso modo, do nosso jeito, mas não do jeito de Deus. Muitas vezes, o Senhor enviou o socorro e a provisão, derramou as suas misericórdias, mas ainda não se satisfez, porque não são as misericórdias de Deus que você esperava. Você queria as resoluções por meio das suas próprias mãos. E aí, meus irmãos, revela um coração que não confia em Deus. Confie no Senhor, porque Ele disse que sempre estaria conosco. Ele está aqui hoje por meio do Teu Santo Espírito. E nós podemos já experimentar da Tua santa presença. Nós podemos experimentar da Sua misericórdia em meio às tribulações e sofrimentos deste mundo. Ele fala para que nós tenhamos paciência, mas Ele, por ser rico em misericórdia, dá a cada um que pede por paciência, por perseverança. Porque Deus é tão misericordioso que aquilo que Ele mais exige de nós, Ele mesmo nos dá. Se você, assim como eu, em algum momento tem sido impaciente, não aguardando as promessas de Deus, ore ao Senhor, porque Ele não negará a sua misericórdia a você, porque Ele tem um pacto firmado com você e com a sua família. Confessa ao Senhor como Salvador. Coloque o seu coração não nas coisas deste mundo, mas num Deus que virá, julgará todos com retidão e fará com que vivamos em um mundo perfeito, sem sofrimento, um coração renovado e transformado pelo próprio Senhor. E aí, meus irmãos, sentiremos alegria e prazer naquilo que deve ser, o nosso coração deve ser colocado. Nossa alegria será perfeita, o nosso prazer será perfeito, porque o nosso coração será reconfigurado, transformado, a sentir alegria naquilo que requer de nós verdadeira atenção. O Senhor tem misericórdia de nós.